Bom dia, caros assinantes do canal Daniel Lopes, membros do canal. É um prazer imenso ter esse espaço privilegiado de conversa com vocês. Eu queria falar com vocês hoje algumas notícias muito legais que não estão saindo na grande mídia, mas para você ficar atento, porque essa grande mídia não dá para confiar, né? Ontem, por exemplo, eu estava assistindo à noite com a minha esposa uma entrevista com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e ele tava conversando com jornalistas ali, né, com o Valdo Cruz, com a Júlia do Ailib, com aquela bancadinha lá, né? Agora eu sei o nome de todo mundo de cabeça, agora me fugiu aqui um pouquinho. A Cristiana Lobo, né? A, esqueci agora, o Merval Pereira, mais uma outra galera. E aí você vê claramente, né, uma intenção de queimar o governo, né, tentar, eles tentando assim fazer com que o ministro falasse coisas negativas do governo, coisas contrárias. Mas eu quero lembrar a vocês algumas notícias muito legais que a grande mídia, infelizmente, não vai mostrar de jeito nenhum, mas aqui no canal Daniel Lopes eu quero mostrar para vocês, tá? O presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter que a Petrobras informa a redução de 6% no preço do diesel e de 7,2% no preço da gasolina, tá certo? Notícias maravilhosas que você não vai ver na grande mídia. Além disso, em um ano, o Rio de Janeiro teve uma redução de 26% nos homicídios dolosos, 42% nos latrocínios e 26% no roubo de veículos e 24% no roubo de cargas, tá? Enquanto isso, os jornalistas estão só preocupados com a ação da polícia e fazem isso pois os policiais estão começando a ganhar a guerra, tá? Então a gente tem que ficar muito ligado com esses dados muito importantes e com esses benefícios aí. Outro detalhe: de janeiro a abril, a exportação brasileira para países árabes subiu 20%. Mas o que a grande mídia estava falando é que os especialistas e analistas estavam dizendo que o governo Bolsonaro tinha destruído a sua relação com o mundo árabe porque tinha dito que ia mudar a embaixada brasileira para Jerusalém. Então, pessoal, ao contrário do que os analistas falaram, o comércio com os países árabes de janeiro a abril subiu 20%, só para vocês terem ideia, tá? Isso, pessoal, é um exemplo claro de como esse jornalismo que se apresenta como isento, né, como objetivo, ele é completamente parcial. E não parcial para o bem, parcial para o mal. Porque se fosse uma parcialidade que trouxesse o progresso do Brasil, é uma coisa. Agora, uma parcialidade que colabora única e exclusivamente com a destruição, a defesa do traficante, a defesa do criminoso, até a defesa do estuprador, a gente tem que ver, colocando o criminoso como um pobre coitadinho da sociedade. É isso que a grande mídia está fazendo. Os grandes manuais de jornalismo dizem que o jornalista tem que ser isento, ou seja, ele não pode ter opinião própria, a não ser nas colunas opinativas, onde ali um jornalista ou outro, um analista ou outro expõe a sua opinião. Mas a maneira como a notícia é apresentada, a gente aprende nos manuais de jornalismo. Tem o manual da Folha de São Paulo, o manual do Estadão, o manual do Globo. Esses grandes manuais de jornalismo dizem que a apresentação da notícia tem que ser de forma objetiva, clara e isenta. Por isso existem várias técnicas de você apresentar a notícia sem adjetivos, porque quando você adjetiva alguma coisa, você está dando uma opinião, você está fazendo um juízo de valor. Por exemplo, quando você fala assim, teve um crime atroz, teve um crime terrível, teve um crime brando, teve um crime aterrorizante. Quando você coloca esses adjetivos, você está fazendo um juízo de valor e está expondo sua opinião. Então, nesses manuais de jornalismo, a gente aprende que o jornalista não pode expor sua opinião, ele deve meramente reportar o fato sem ter um viés ali, sem ser de forma enviesada, como se fala, né? Sem jogar o leitor para um lado ou para o outro. E, além disso, tem também o lead. O lead da notícia é quando você responde as 5 perguntas, como o que, quem, quando, onde, como, por quê. Essas 5 perguntas ali, elas ajudariam a notícia a ser apresentada de uma forma isenta e objetiva e sem influência do jornalista sobre o fato que está sendo reportado. Isso tudo a gente aprende nas faculdades de jornalismo e nos manuais de redação. Porém, a gente sabe que na prática não é nada disso. Na prática o negócio é totalmente enviesado, totalmente parcial e, como eu disse, parcial para o mal.
Porque hoje, eu creio que você que é membro do meu canal, você já sabe que o socialismo é o mal encarnado. O socialismo, o Marx tinha até Lúcifer como referência de rebeldia contra o poder opressor do Deus Pai, né, o Deus Jeová e tal. Então, pessoal, o socialismo é o mal encarnado que prevê a implementação de uma total destruição da sociedade. E, infelizmente, grande parte dos jornalistas são adeptos dessa ideologia maluca esquerdista e estão, sim, sendo parciais, sim, mas parciais trabalhando para o mal, para a destruição, para o atraso, para aquilo que é retrógrado, para aquilo que é totalmente contrário ao mínimo de avanço que a gente gostaria de ver no nosso país, tá? Então, que essas notícias boas aqui que eu trouxe para vocês sirvam para mostrar como a mídia tem sido parcial e omissa na transmissão da notícia e do fato. Eles transformam o fato em uma opinião de forma camuflada e subliminar. Fiquem atentos, examine todas as coisas, retém o que é bom. Dou um forte abraço a vocês, agradeço imensamente aqui pelo apoio ao meu trabalho, que é fundamental esse apoio de vocês. Deixo um desejo de uma ótima semana, lembrando que a MP 871, que é o pente fino do INSS, que pode trazer uma economia de 10 bilhões para o governo brasileiro, ela vence amanhã. Então você tem que agir pressionando o Congresso hoje, com hashtag MP 871 aprovada já no Senado. Tá bom, galera? Um abraço, fiquem com Deus, obrigado por tudo, valeu!